pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos juntos adorar ao Senhor nesta noite. Seja muito bem-vinda à nossa live Luz para os Povos de Alegrete. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, adora ao Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Ele nos ajuda, por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Que o Senhor abençoe o teu coração, abençoe a tua família, a tua casa. Vamos juntos adorar ao nome do Senhor, porque nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Né? Nós somos só uma frase, mas o Senhor é eternidade nas nossas vidas. Creia no poder de Deus. Pai, obrigado por me escutar quando eu não podia me expressar.
só as lágrimas falavam por mim. Pai, sei que não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor imerecido do Senhor. Pai, sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde o meu Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase, mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele e Ele é meu. Pertencemos a Ti, somos Teu, Senhor. Pai, sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde o meu Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase, mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase, mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele e Ele é meu. Aleluia, aleluia. Mas meu Deus, Ele pode todas as coisas. Não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Eu sou frágil. Ele não esqueceu de você, meu querido e minha querida. Você é amado de Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos que estão nos acompanhando nesta hora, através dessa live. Que o Senhor possa abençoar ricamente o teu coração nesta noite. Você que é membro da Igreja do Senhor Jesus, tu que é membro da Luz para os Povos e outros nossos amados que estão nos acompanhando, que nós possamos nesta noite derramar o nosso coração diante do Senhor, pedindo que Ele venha com o seu maravilhoso Espírito nesta noite e opere em nossas vidas,
Não importa a situação que estamos vivendo neste momento, o que importa é que nós devemos olhar para o Senhor, como os servos do passado e do presente têm olhado. Através da fé, vencemos as batalhas espirituais que nós enfrentamos diariamente. Por isso que eu creio que nesta noite o Senhor tem um plano, tem um propósito em tua vida. Nessas lives que nós estamos executando, que estamos levando todas as semanas, nós gostaríamos que você fosse realmente uma pessoa que crescesse na fé. Porque se a fé é pequena nessas horas, e se você não tem uma palavra de Deus diária na tua vida, você vai desfalecer. Mas nós cremos pela fé que o Senhor está conosco e vai nos ajudar nesses dias e vai nos fortalecer cada dia mais. Eu quero trazer para vocês nesta noite um texto que se encontra no livro, ou a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim, nós vamos conversando a respeito desse texto muito glorioso para os nossos corações. Diz assim: portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria a sua promessa. 14 diz assim: entretanto, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, nesta Bíblia está entre aspas, afirmam então que não tem sentido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé e que é tolice ter fé. A questão, porém, é esta: quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda das suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque faltamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Eu li até o versículo 16 aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a ler a história de Abraão, nós inevitavelmente olhamos para nós mesmos e precisamos saber se nós somos realmente filhos de Abraão, porque é pela fé, ou a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Porque nesses momentos de pandemia que estamos vivendo, quando a gente vê e olha e estuda a história desse homem, nós estamos falando de Abraão, porque ele é considerado o pai da fé, nós ficamos impressionados e começa o nosso coração a borbulhar, porque isso nos arremete a uma fé inabalável em Deus, crendo nesse Deus poderoso e maravilhoso. Então, quando a gente olha nesses tempos para os heróis da fé, para a palavra de Deus e para a confiança que devemos ter nessa palavra, o nosso coração se rejubila e nós, embora estamos vivendo numa época de crise, de dificuldades,
a nossa fé não enfraquece, pelo contrário, ela cresce cada vez mais. A Bíblia diz aqui, se Abraão agradou a Deus por guardar as suas leis, então a fé é nula, não existe fé. E esse homem, a Bíblia diz aqui, que ele creu em Deus, de uma forma que ele passou por cima de tudo. E Deus fez a promessa a Abraão antes que ele fosse judeu. Quando ele foi chamado lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus já tinha uma palavra para aquele homem. Se manifestou para ele, nem conhecia Deus, mas quando Deus se manifestou, foi tão clara a revelação, que ele creu e seguiu as ordens de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Como está escrito, versículo 17. Eu o constituí pai de muitas nações. Deus disse para Abraão, quando não tinha filhos, sua mulher era estéril, e ele já era um homem de 75 anos quando veio essa promessa. E Sara tinha 65 anos, mas era estéril. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos, glória a Deus, e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Eu vou ler nessa outra Bíblia aqui, Bíblia Viva. Isto que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação ou qualquer pessoa, o povo que confia nele, tal como Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos e fala aos acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Escutem, esse é o Deus que eu e você precisamos cada dia mais crer nessa promessa de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sei, amado, que você que está nos acompanhando nesta noite, você tem um chamado de Deus, você tem um ministério que Deus te deu, porque toda pessoa que vem para pertencer à igreja do Senhor, para pertencer à sua noiva, Deus lhe dá uma capacitação, não é apenas para salvá-la, não é apenas para perdoar os seus pecados, mas Deus lhe dá uma tarefa. É um dom que Deus dá para cada um de nós. Eu quero perguntar para vocês, nesse último ano, de 2020, de março de 2020 até agora, abril de 2021, onde está o teu chamado? E a fé que você professa ter, está depositada onde? Confiança em quem? Foi Deus que te chamou? Ele vai te capacitar. Eu tenho dito aqui, se a gente tiver que passar por um contágio da Covid-19, Deus é poderoso para nos curar. E Deus permitiu que muitos servos dele, nesse tempo, perecessem e morressem. Ou, melhor, fossem transferidos daqui para o céu. Mas o que a gente precisa entender nesses dias? Que Deus nos colocou algumas coisas na mão para fazer, para executar. Abraão era um homem, poderia dizer, mas eu sou muito idoso, muito velho, para sair da minha casa, eu já tenho a minha vida estabilizada. Não, ele obedeceu à palavra de Deus. E olha o que diz aqui, no versículo 19. Quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos,
e se tornaria uma grande nação. Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se aos olhos humanos. Não tinha filhos, não tinha descendência, e Deus disse: tu vais ser pai de muitas nações. Ele poderia ficar, mas como pode isso? Mas ele foi perseverando. A Bíblia chama Abraão, Deus chama Abraão de amigo dele. O meu amigo Abraão. Quando ele foi, mandou os anjos para executar Sodoma e Gomorra, para que viesse fogo dos céus e queimasse todas aquelas cidades e morresse todas as pessoas dali. E o Senhor ia para lá e dizia assim: mas como eu posso encobrir isso do meu amigo Abraão, do meu servo Abraão? Porque ele confiava em Abraão. É uma coisa recíproca. Ele tinha uma certeza por aquele homem, pela fé que aquele homem pôde realmente desenvolver em Cristo, em Deus. Abraão creu, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. Talvez você esteja pensando agora: mas a promessa que Deus me deu, será que vai se cumprir? Será possível isso se cumprir? Pois a gente tem que olhar para quem fez a promessa, que é Deus, e Ele não vai deixar que a sua promessa caia por terra, antes que ela se cumpra em nossas vidas. O versículo 19 diz assim: e porque sua fé era forte. Olha só como é importante nesses dias a tua fé ser forte. Como a minha fé vai ser forte, bispo? Como a minha fé vai ser forte? A minha fé só será forte quando eu estiver em comunhão com o Espírito Santo e ouvindo a palavra de Deus diariamente na igreja do Senhor. Não importa. Estamos agora podendo fazer culto com um número reduzido de pessoas. Mas não importa, venha, escolha um dia e venha à casa de Deus para ouvir a palavra. Será que tem um lugar mais seguro do que na igreja? Nós cumprimos todos os protocolos aqui: distanciamento, máscara, álcool gel, higienização na igreja. Não tem. Não há essa possibilidade. E nós estamos adorando a Deus. O que vier é permissão de Deus para testar a gente. E porque a sua fé era forte. Eu não sei quantos estão me ouvindo agora, que a tua fé como é que está? Forte? Ou se fragilizou nesses dias? Ou você já não crê mais quando cria no início? Quando você creu lá no início, a tua fé era forte. E foi passando, e de repente vieram os problemas e a tua fé enfraqueceu. Olhemos para Abraão. Porque a sua fé era forte. Ele nem se preocupou, olha aqui o que diz essa Bíblia, com o fato de que já era velho, demais para ser pai da idade de 100 anos. E Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Ele não se preocupou com o fato que já era velho. Isto é, ele não olhou, ele sabia que era velho, mas em maior consistência, ou no crer, ele cria que o Deus que ressuscita mortos, que traz as coisas que não existem como se já existissem, ele creu na promessa, creu no que Deus está falando, e não olhou dizendo assim: vai se cumprir. O que ele estava dizendo isso era isso: vai se cumprir aquilo que Deus prometeu para a minha vida.
nem se preocupou com o fato que já era velho demais. Às vezes a gente começa a olhar para nós mesmos. Pense nisso. E você fica debilitado. Eu não tenho condições. Eu não vou conseguir. Eu não vou alcançar. Está difícil. Ainda mais agora, numa época epidêmica. Não. Você tem que olhar para Deus. Olhando atentamente para Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o que diz em Hebreus. Olhando para quem? Atentamente para Ele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus é que você tem que crer. Então não creia nas notícias. Se você for atrás das notícias hoje, que são alarmantes, e colocam medo nas pessoas, as pessoas estão deprimidas, estão com síndrome de medo, não saem de casa. Nós temos que tomar os nossos cuidados, é claro. Mas além de tudo isso, nós precisamos olhar além dos nossos olhos. Eleva os meus olhos para os montes. Elevo. De onde veio o socorro? De onde me vem? É do Senhor que fez os céus e a terra. Ele pode alcançar a tua vida nesta noite e fazer você dar uma reviravolta na tua vida e você começar ou continuar ou reatar a tua relação com o Senhor. Abraão não se preocupou. Mas não vai ser possível. É possível porque ele teve uma experiência tão profunda com Deus, Abraão, que ele cria em tudo que Deus falava. Porque ele teve uma experiência, ele conheceu a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente entende o propósito dele e sabemos que ele cumprirá com a sua palavra, porque a promessa de Deus vem pela fé. Diz o versículo 20: entretanto, Abraão nunca duvidou. Nós temos que afirmar isso também. Eu nunca duvidarei da promessa de Deus. Eu vou crer até o fim nessa promessa. Creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Viu só? Por que ele fazia? Glória a Deus, eu sei que tu vai cumprir, Senhor. Tu prometeste, pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 25 anos, mas a promessa que o Senhor me deu para que da minha geração eu fosse pai de muitas nações, acontecerá. E não teve jeito. Aos 90 anos, Sara engravidou. Ele tinha 100 anos. E o filho da promessa, Isaque, acabou de ser gerado. Mas tudo isso foi pela fé. Às vezes a gente fala com Deus, pede algo para Deus, e Deus nos dá a promessa, e a gente pensa, é hoje ou é amanhã. Às vezes não. Às vezes demora um tempo. E esse tempo para quê? É para que a gente viva pela fé, crendo no sobrenatural. O ser humano é imediatista, ele quer para hoje, para amanhã. Com Deus não. Deus é diferente da gente. Ele nos concede, mas a gente tem que ser regado pela fé, essas promessas de Deus. Antes mesmo que acontecesse, a Bíblia diz aqui que ele louvou a Deus, e a sua fé e a sua confiança se tornaram mais fortes. Aleluia! Mais fortes. Se você confia em Deus e confia, a tua fé vai ser mais forte e a tua confiança também vai ser mais robusta todos os dias da tua vida. Entenda uma coisa, querido, nesta noite. Não tem outro jeito. Como é que eu vou agradar a Deus?
Como é que a gente vai andar com Deus, a não ser pela fé, confiando que não vai me acontecer nada? Acontece as coisas para a gente se Deus tiver um propósito. Eu estou nas mãos de Deus, você que está nessa noite nos acompanhando através dessa live, também está nas mãos de Deus. Então nada absolutamente ocorrerá fora do propósito de Deus para a tua vida. Mas você tem que olhar para Abraão e também copiar desse homem essa fé, porque se eu são os da fé, quem são os da fé? Aqueles que são descendentes de Abraão, porque ele creu. Então que a nossa fé, a nossa confiança se agigantem nesta noite. 21. Ele estava absolutamente certo. Olha o que diz a Bíblia sobre Abraão. Ele estava absolutamente certo. Ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. Qualquer coisa que prometesse. Deus disse: eu vou ressuscitar o meu filho ao terceiro dia. E ao terceiro dia Jesus ressurgiu dos mortos, pelo poder, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, também está conosco. O mesmo poder, a mesma glória, se manifesta em nossa vida. Que você cresça nesta noite, em Deus, cada dia mais. Tinha todo o poder, ele diz aqui, ele tinha absolutamente certo, a certeza absoluta, Abraão tinha, de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, por acaso não o fará? Eu não sei quantas promessas você tem. Eu sei as que Deus me prometeu, umas ele já cumpriu, outras ele cumprirá certamente. Mas o que a gente tem que ficar? A gente tem que ficar se alimentando da palavra de Deus e nunca, Satanás vem para tirar a gente, dizendo assim: Deus não vai te dar, você não merece. Você peca todos os dias. Eu te digo, se você der ouvidos para o diabo, você vai perder a batalha. Eva deu ouvidos para Satanás. E o que aconteceu? Ela perdeu o lugar de honra no paraíso. Porque ouviu a serpente. Não ouça a serpente. Serpente é maligna, é traiçoeira. Não ouça a voz de Satanás, ouça a voz do Espírito, porque é Ele quem vai te abençoar ricamente. E terminando, e foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e o declarou sem culpa. Aleluia! Deus perdoou os pecados de Abraão e declarou ele sem culpa, como me declara a minha vida e a tua vida também, os pecados perdoados sem culpa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, que Deus te dê graça para você vencer todas as batalhas da tua vida. Ao encerrar a minha participação, antes da minha oração nesta noite, eu gostaria que você olhasse aí para a live, está do lado esquerdo e direito o número da conta da Sicredi, e depois do lado direito tem o QR Code, onde você pode, ali tem a chave também para fazer o Pix, se você assim desejar. Eu estou falando isso porque você que está nos acompanhando é fiel a Deus, e a igreja nesses dias precisa da sustentação dos seus obreiros, dos seus fiéis, dos nossos irmãos, nossos amigos que têm nos ajudado também nessa obra. Nós temos despesa, nós temos que pagar obreiros, tem que pagar missionários, tem que pagar luz, água, telefone, enfim, todas essas coisas que vocês sabem. E nós gostaríamos de agradecer você que tem cooperado conosco, tem olhado para esta obra
essa obra aqui, eu posso falar, Decathlon, nós temos feito uma obra séria aqui, e os nossos obreiros têm sido pessoas fiéis aqui também. Então, que Deus te abençoe. Se você sentir no coração de fazer uma doação, uma oferta, um dízimo, que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre ti força, saúde e graça, porque você vai vencer e as promessas de Deus acontecerão na tua vida. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, por esse momento maravilhoso na tua presença aqui. Nós sentimos a tua graça aqui, sentimos o teu amor sobre nós, e sentimos, ó Deus, que olhando e meditando na vida desse homem, desse patriarca Abraão, nós começamos a também, ó Deus, ser contaminados por essa fé inabalável em Cristo, em Deus. E por isso, Senhor, que Tu inundes cada coração, cada noite, cada lar, nesta noite, que receba da Tua parte uma bênção especial. Onde houver qualquer tipo de problema, enfermidade, que seja repreendido nesta noite no nome de Jesus. E declaramos a bênção e a vitória sobre cada família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Vamos romper em fé em nome de Jesus. Aleluia. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá uma nova chance de recomeçar e de crescer um pouco mais, porque as lutas não vão nos afastar do Senhor. As lutas não são maiores do que o nosso Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Aleluia! E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Você é mais que vencedor. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Oh,
glória a Deus. Dê um glória a Deus aí dentro da sua casa. Você é mais que vencedor em Jesus. Graças Aleluia. a Deus. Oh Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua casa. Rompe em fé com o Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é teu escudo e a tua proteção. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Nos acompanhem pela página do Facebook